pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fabrício. Nós vamos fazer mais uma videoaula de história. Hoje nosso tema é iluminismo e por isso eu convidei o professor Rafael Tardim, nosso professor de filosofia, para a gente fazer hoje um café filosófico. Aqui, ó, até resgatei aquela xícara que toda família brasileira tem, que é a xícara de vidro escuro, para a gente fazer esse café filosófico aí sobre iluminismo. A gente pensou na seguinte dinâmica, né, Rafael? Eu apresento alguns conceitos iluministas, fazendo o contraponto com o antigo regime, e aí depois a gente comenta mais especificamente sobre esses filósofos, pensando aí nessa filosofia moderna. Então eu vou compartilhar com você uma tela agora, que é para a gente pensar nos conceitos iluministas, mas quando eles surgem, né? Quando surgem esses conceitos iluministas, aí você me fala se compartilhou aí, por favor? Beleza, então. Então eu vou começar com alguns conceitos aqui, e aí você fica bem à vontade, Rafael, para me interrogar, para me interromper, para falar alguma coisa, tá bem tranquilo. Beleza. O iluminismo ele surge aqui num contexto de antigo regime na Europa, né? E aí eu escolhi já como uma imagem central aqui o Luís XIV, que era o rei da França, que é o símbolo maior do absolutismo monárquico. Por que ele é esse símbolo maior? Porque ele é conhecido ali naquele momento como o Rei Sol, né? Ele vai ser um dos reis que vai ter essa centralização do poder, então vou colocar essa etiquetinha aqui da centralização do poder. E por que ele centraliza esse poder? Porque, segundo a razão de Estado, né? Aí você pega aí o Maquiavel, o Thomas Hobbes, vários desses filósofos, eles vão dizer que tem um direito divino aí que vai garantir que esse rei tem um poder absoluto. E aí já é um outro debate, que é o debate da razão de Estado. Mas, enfim, esse debate coloca essa centralização do poder na mão do rei. Então, o rei aqui, ele é a justiça. Mas ele não é só a justiça, ele também é a economia, ele também tem a questão da sociedade, ele vai regulamentar tudo. Como ele regulamenta tudo, a sociedade de antigo regime também é uma sociedade muito hierarquizada, né? E aí a gente divide essa sociedade hierarquizada em estamentos ou ordens. Por que isso? Porque juridicamente cada estado aqui ou cada ordenamento tem uma função social. E aí a gente divide aqui basicamente esses estados em primeiro e segundo estado, que são aqueles estados mais privilegiados, né? Que é a nobreza, o alto clero. E aí o que é esse privilégio? Eles não pagam impostos, eles têm direito a ocupar cargos públicos, eles têm acesso à terra, eles têm direito a cobrar o imposto de quem usa aquela terra. Então são esses privilégios. E tem o terceiro estado, que são os camponeses, os artesãos, e a burguesia. A burguesia que está acumulando capital desde o século XIII, essa burguesia ela está no terceiro estado, porque ela não tem um privilégio aqui do estamento, porque esse privilégio ele vem com o nascimento. E aí, por isso que eu falo que essa sociedade ela é dividida em termos jurídicos, que é o nascimento, né, o lugar de nascimento que vai te colocar nessa sociedade, qual estamento você está. Como tudo está no controle da mão do rei, a economia também está no controle da mão do rei. Então, essa economia é uma economia mercantilista, que, na verdade, essa economia mercantilista ela é uma política econômica, ela não é uma superestrutura tal qual foi o feudalismo, tal qual é o capitalismo, né? Ela marca exatamente a transição do feudalismo para o capitalismo. E o que é essa política de intervenção, essa política protecionista aqui do mercantilismo? Basicamente, é um controle dos preços pelo Estado, através de taxações, através de tabelação de produto, é a restrição ao comércio e à produção. Então, um exemplo que eu gosto muito de falar com os meus alunos, na colônia, por exemplo, era proibido ter manufatura. Por que era proibido ter manufatura? Para gerar um comércio exclusivo da metrópole com a colônia, e aí entra aqui o colonialismo, né, o pacto colonial, como uma política mercantilista. Isso é um panorama da sociedade de antigo regime. Basicamente, o que a gente vai ver de iluminismo é contrapondo todos esses pontos. Então, vamos começar aqui, ó. Se na política eu tenho a centralização do poder e o direito divino do rei, como que vai ficar isso no iluminismo? Vamos para a segunda tela aqui, ó. No iluminismo, a gente já vai pensar num governo constitucional. O que significa isso? Um governo que o direito não seja divino, mas que tenha algo além do rei que seja a própria Constituição. Então, o contraponto aqui não é que eles estão falando em acabar com o rei, eles estão falando em
um rei que obedeça a uma constituição que seja maior do que o poder dele. A constituição tem que ser maior. E aí, para que isso aconteça, deveria ter a tripartição dos poderes. O que é isso? É deixar aquele poder que antes estava centralizado aqui na mão do rei, agora esse poder tem que ser tripartido. É o que a gente conhece hoje, né? O legislativo, executivo e judiciário. É dividir esse poder e dar igualdade entre esses poderes, porque esses poderes também necessitam de igualdade. Mais para frente a gente pode até debater isso, né? O que acontece com o Brasil hoje, quando um poder tenta ser maior do que o outro, como que vai desregular todo o sistema. E por fim, como é um governo constitucional, a gente tem uma soberania popular. O que é isso? É o contrário, não é o súdito que obedece o rei, é o rei que trabalha para o seu súdito. O súdito aqui é o primordial, né? É a soberania popular que tem que vir em primeiro lugar. Voltando na sociedade, aquela sociedade que era extremamente desigual, porque ela era uma sociedade hierarquizada, para o iluminismo, ela já tem uma outra lógica. Ela deveria ser uma sociedade igualitária, com o fim dos estamentos, e aí tem alguns pontos aqui que são muito importantes e também são caros para o iluminismo, né? Que é a liberdade de expressão, que é um ponto também que gera um debate, né? O que é a liberdade de expressão, mas essa liberdade de expressão, ela está muito ligada, sobretudo, a um momento aqui de absolutismo monárquico, né? Que as pessoas não tinham o direito de falar contra essa coroa, então ela está ligada a essa manifestação política. E o ensino gratuito, por quê? Para o iluminismo, né, você só consegue alcançar essa igualdade através da razão. A palavra-chave aqui para o iluminismo é a razão o tempo todo. Então, é a razão que traz aqui a igualdade jurídica. E aí eu trouxe também algo que eles criam, né, nesse período aqui, que é a enciclopédia. Porque a enciclopédia ela é um símbolo da razão, né? Nossos alunos não sabem disso, mas nós somos de uma geração que comprava a enciclopédia Barça, ou que ia consultar na biblioteca, a enciclopédia Barça, né, que tinha verbetes de A a Z, sobre qualquer assunto. A ideia aqui é mostrar a cientificidade, é a razão aqui, né? É você popularizar essa ciência através da escrita, através da enciclopédia. Bom, para finalizar esse quadro, se na nossa economia aqui era o mercantilismo que estava, né, regularizando toda a economia, agora tem um pensador chamado Adam Smith que cria uma teoria que é o liberalismo econômico. Isso é um ponto importante também, porque liberalismo econômico do século XVIII do Adam Smith não é neoliberalismo de 2020, é outra proposta, né? Não é essa violência que a gente enxerga hoje. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando está criando essa política aqui de liberalismo, ela tem uma importância, porque a gente está falando de um período que o rei está o tempo todo centralizando tudo. Agora, o que eles estão pensando? Ao invés do rei ficar o tempo todo intervindo nessa economia, essa economia precisa de uma livre concorrência, ou seja, deixa a colônia fazer o manufaturado dela para entrar no comércio e criar concorrência, cria-se a lei da oferta e da procura, que é um clássico, né? Quanto maior a oferta, eu sempre confundo isso, calma. Quanto maior a oferta, aí o produto cai o preço, quanto menor a oferta, o produto aumenta o preço, então isso está ligado à produção, né? E, por fim, uma não intervenção estatal. A ideia aqui é de que o próprio Estado vai se regulamentar. É claro que aqui, todas essas teorias, é importante a gente frisar isso, né? Elas são teorias. Então, a gente vai falar muito da teoria, e o iluminismo, eu acho que ele tem esse... Vou voltar para a nossa tela aqui. E o iluminismo, ele tem sempre isso, assim, toda vez que a gente vai falar de iluminismo, como a gente está trabalhando conceitos, a gente tem que sempre trazer muito para próximo da gente. Mas a realidade que ele é criado é uma realidade do século XVIII. Então, ele está contrapondo ali a um período de absolutismo monárquico, que é um período de muita concentração do poder na mão de um só, e isso tem danos também para a sociedade, né? E aí, o que você me diz, Rafael? Vou tomar meu café filosófico. Poxa, Fabrício, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento e também com a galera aí. Bem, dentro do campo da filosofia, a gente tem a modernidade ou o período, né, onde a filosofia moderna vai se estabelecer como uma etapa dentre as diferentes etapas da tradição filosófica. Então, você tem momentos anteriores que estão
diretamente ou indiretamente marcados com o surgimento dessa proposta da modernidade, da palavra-chave, como você bem sintetizou ali, razão. Então, por exemplo, o Renascimento, né, a proposta do Renascimento, né, que está um pouquinho ali, um pouco mais para cá, anterior, é fazer renascer o quê? A razão, aquilo que ficou um pouco colocado em segundo plano e também sofreu uma série de mutações com o surgimento da filosofia medieval. Então, com o surgimento da filosofia medieval, depois do período helenístico, depois da filosofia antiga, do período clássico, você tem uma razão completamente submissa a essa ótica sobre tudo, sobre a vida, sobre o meio ambiente, sobre as questões econômicas e políticas, que é Deus. Então, aí você tem uma conjectura filosófica bem definida, que na modernidade começa a sofrer uma transformação radical. Ou seja, usando a razão como ponto de referência, a ideia é se libertar de tudo isso que é poder de controle, seja ele no campo político, econômico e das ideias também. Então, aí, por exemplo, um dos pressupostos aqui da modernidade, da colinha que eu fiz, essa razão, né, que buscava se libertar de crenças e de superstições, fundando-se na própria subjetividade e não mais na autoridade, fosse ela política ou religiosa. Então, assim, o que se estava pretendendo era, vamos fazer nascer de novo essa razão, se inspirando muito nos gregos, que estava praticamente assim, essa questão da idade das trevas, né? Chamar de idade das trevas um período onde o pensamento estava ancorado na existência do divino, né, o Deus cristão, mas peraí, como é que funciona isso? Né? Luz, trevas, divino, e o iluminismo, luz. A razão, ela é o referencial para essa luz, mas não é uma luz que vem de cima, é uma luz própria. Então, a humanidade passa a ter um distanciamento, em vez de ser iluminado por uma entidade divina e por pessoas que se dizem tradutores dessa entidade divina, agora há um rompimento e a ideia é nós vamos buscar dentro de nós, da nossa própria subjetividade, a nossa luz própria, sem depender de Deus. Então, a ideia geral da modernidade é essa, e isso vai se refletir em todas as instâncias que fazem parte da vida, das relações humanas. É o distanciamento da presença de Deus em vários campos dessas relações. Então, você tem uma série de características, né, que você ressaltou muito bem, que caracterizam muito bem essa transição no campo da sociedade, no campo da economia, no campo da política, mas o campo das ideias, ele meio que faz o pano de fundo para todas essas coisas, né, tantas revoluções burguesas e todas as coisas que acabam sendo desdobramentos dessa ideia sutil de confiar na razão e buscar essa reforma no sentido de como a humanidade vai gerir sua própria existência, né, não dependendo, não ficando mais vulnerável de vontades divinas. E isso, se você pegar a longo prazo, como o desdobramento não só da modernidade, mas nos dias de hoje, toda essa concepção desse poder, então, que a gente passou a ter no campo da economia, no campo da ciência, no campo das inovações, né, dentro da área da saúde, né, da supressão de uma série de doenças e trouxe uma confiança uma suposta confiança para a humanidade que, no momento posterior da filosofia, vai ser duramente criticada por alguns filósofos como Nietzsche, né, como alguns outros filósofos existencialistas que vão falar essa civilização que está pautada na racionalidade, ela vai cair porque ela está confiando muito nesse poder de controle. Então, por que eu estou ressaltando isso, né? Que a gente já está até lançando para o momento posterior da filosofia, que está tudo conectado, é tudo um caminhamento, essa tradição filosófica, a história da filosofia, e não cessa, né? A gente está vivendo a história, a gente está vivendo uma nova etapa, a gente está vivendo um momento único, por exemplo, que por si só vai interferir também na construção de ideias, na construção da forma como a gente vê os problemas, a vida e tal. Entender esse contínuo é muito importante para justamente pegar essa fase de transição, pelo menos no campo da filosofia, de uma dependência da vontade divina e da confiança na razão, né? E os autores, os filósofos que vão surgir, trazendo dentro do campo, por exemplo, da filosofia, uma discussão assim, bem, então se o conhecimento ele está ancorado no uso da razão, precisamos saber o que podemos conhecer, precisamos saber o limite dessa própria razão,
porque, né, a gente está se distanciando de uma visão divina, onde Deus ilumina para a gente, o conhecimento está pautado muito na contemplação, na questão teórica, pegando a filosofia como exemplo. Agora a gente vai, então, começar a estabelecer olhares sobre a natureza e sobre o conhecimento, mas vamos também criar experimentações, criar formas de interagir com isso para estabelecer critérios para saber o que a gente está pensando sobre o mundo, realmente existe no mundo, é uma coisa da nossa cabeça. Daí você tem, então, duas correntes que começam a se destacar no período da modernidade, que é a corrente empirista e a corrente racionalista. E aí você tem inúmeros representantes das duas vertentes, mas os mais famosos, né, inclusive, costumam cair muito no Enem, eu trouxe aqui para a gente poder só mencionar, que é o David Hume, o John Locke, o Descartes, o Francis Bacon, o Kant, tem outros também, mas esses filósofos, eles ficaram muito conhecidos porque, muito famosos, não só pelas suas teorias em relação à epistemologia, ou seja, o que podemos conhecer, né, é um estudo sobre o próprio processo do conhecimento, o que podemos conhecer e quais critérios usamos para fazer isso que chama conhecimento. E aí você tem, então, a sementinha dessa ciência moderna, na qual a gente hoje ancora a nossa existência, né? Por exemplo, o que estamos vivendo hoje com a pandemia é uma esperança de que a vacina vai trazer certa normalidade para a nossa vida. Então, existe essa esperança na ciência como salvadora, não só da espécie humana, mas também do modo de vida nosso, né? E aí, por exemplo, a tão famosa fala do Nietzsche, Deus está morto, né? E ele fala, e nós o matamos, e é muito mal interpretada, tem muito a ver com isso, com essa confiança na ciência, e não mais a confiança de que Deus vai descer da Terra e vai nos salvar. Isso ficou dentro do campo subjetivo, de cada um, de quem acredita e quem não acredita. Agora, no campo objetivo, no campo de fato das relações com o mundo, com a physis, somos nós, né? É tudo que a produção da razão humana permite que a gente faça. E o que acontece? Eu trouxe aqui então, o racionalismo e o empirismo são duas correntes que vão investigar quais são os limites do conhecimento humano. E, obviamente, vão criar o quê? Critérios, princípios e valores científicos, né? Então, o Francis Bacon, por exemplo, ele é conhecido como a teoria dos ídolos, que é onde ele aponta os equívocos que o cientista, no caso, ele tem que tomar cuidado, que ele não pode... Ele está falando aqui, o que o Bacon está trazendo, é o início das discussões, por exemplo, sobre a neutralidade científica, como é que o sujeito que conhece, né, se o conhecimento não vem de uma entidade, o conhecimento vem do sujeito, nós temos que tomar cuidado com as nossas crenças, não podem se misturar com o experimento, com a análise, com o estudo. Isso, então, vai ser discutido pela primeira vez com os filósofos, com esses filósofos que não só se preocupavam com questões epistemológicas, mas também com questões éticas, com questões políticas e econômicas, como a gente vai ver aqui no que eu separei para dar uma aprofundada, que é o John Locke, para dar só um link com o que o Fabrício já expôs, né? Porque o Locke ele era defensor de uma política liberal, né? Na obra dele, 2 tratados sobre o governo civil, ele um representante, né, das ideias burguesas, ele vai defender uma preservação da propriedade no sentido amplo, como tudo que pertence, sua vida, sua liberdade, seus bens. Só que o que eu quero trazer, pegando o Locke aqui, é o seguinte, que a concepção de liberdade que ele vai defender aqui, e que a gente já falava aqui, confiar na razão, era se libertar desse poder opressor de uma série de entidades, muitas delas, né, trazendo para si o direito divino, e a contraposição isso agora como um direito constitucional, como uma coisa muito mais humana, né, a questão do contrato social, a questão muito mais de como nós nos organizamos para lidar com os tipos de problema. Aí você tem Thomas Hobbes, você tem vários pensadores do próprio Maquiavel, que vão começar a olhar isso que se chama natureza humana, quais são os problemas que acabam surgindo das próprias relações humanas, e nós temos que intervir, o contrato social seria uma solução, uma hipótese, etc., e as várias, né, reflexões políticas, e aí a gente está falando de filosofia política, dentro também disso que é filosófico. E aí, muito curioso o paralelo com os dias de hoje, porque a concepção de liberdade, na qual, né, o John Locke vai defender dessa propriedade, dessa questão toda dessa liberdade de ter e de existir,
ela é singular porque apenas os que possuem riqueza significativa poderiam usufruir dessa liberdade, dessa cidadania. Então, assim, o paralelo com os dias de hoje é que você tem, né, dentro do corpo constitucional, liberdades, nós temos direitos e deveres, mas está claramente, né, devido ao modelo econômico, à desigualdade, nem todos podem ter pleno acesso a isso que ele tem direito. Então você tem um outro problema aí, porque se a questão era ter o direito constitucional, ter essa liberdade para poder agir, você precisa de uma outra liberdade, que é a liberdade econômica, para poder realmente executar. Vou dar um exemplo bem chulo aqui. Ah, você pode ir, ninguém te proíbe, né? Você tem lá legalmente, pode ir no show da sua banda preferida. Ninguém te proíbe. Você, Fabrício, você é livre para poder ir no show da sua banda preferida. Se você não tiver dinheiro, você vai? Você não vai. Não vou, porque como que eu vou no show da Beyoncé? Não tem como, no Brasil ela vem. Não tem como, não tem como. Você só, né? Exatamente. E aí com o dólar lá, o dólar a R$ 6 quase. Nem o disco de vinil dela eu consigo comprar. Então, é caríssimo. Então, assim, quem pode usufruir dessa liberdade de acesso ao show da Beyoncé é quem tem um outro pré-requisito de poder, que é o capital, que é o dinheiro. Porque a gente também entra no capitalismo, né? Que é essa falsa ilusão de que todos podemos ter um lugar ao sol, só que a gente sabe que no fim é 1% que tem o sol, né? A gente vira o pequeno burguês, mas não vai virar nunca o bilionário, né? Sim. Não tem como. Da sua fala, eu queria resgatar algumas coisas aqui. Várias coisas, na verdade. Primeiro que, assim, como que é bom a gente conversar. Eu sinto falta um pouco disso, sabe? Porque às vezes eu tô gravando a videoaula, às vezes a gente tá fazendo aqui esse esquema de Google Meet, e a gente perde o diálogo, né? Então, assim, como é bom aprender escutando. E eu tava sentindo um pouco falta disso, então eu quero eu também. Já fiz uma aula aqui. Eu acho que nada mais iluminista do que isso também, né? Do que a gente chegar, a gente pensou desde o início em métodos para essa aula, como criar esse pensamento científico. Mas eu queria focar em alguns pontos aqui, só para a gente não se perder muito, porque pensando também no nosso aluno, né? Primeiro ponto é a própria ideia da escolástica, né? Porque a escolástica, que é o pensamento ali medievo, São Tomás de Aquino, né? Que é essa escolástica que vai fazer aquele modelo de sociedade que eu estava falando, da sociedade desigual, dos estados, cada um com sua obrigação ali, né? Porque a justiça determinava aquilo. Então, esse é um pensamento escolástico. Quando chega o iluminismo ele é um contraponto ao pensamento escolástico. Perfeito. Tanto que o iluminismo cria? Essa ideia de iluminismo é o contraponto à Idade das Trevas. O termo Idade das Trevas surge com os iluministas, que, por sua vez, também eles são devedores, se eu posso usar essa palavra, não sei, mas eles são devedores ali do pessoal do início da Idade Moderna, que está surgindo ali com o pensamento moderno, aquela ideia do antropocentrismo, né? Que é um ponto também que eu gosto muito de discutir, essa ideia do antropocentrismo, por quê? Desde que eu li o livro do Ailton Krenak, que é talvez hoje uma das maiores lideranças indígenas do Brasil, e ele vai discutindo que essa ideia de antropocentrismo ela é nociva, né? Ela é ruim para a sociedade humana, já me deu um choque ali. Por quê? A gente tende a estudar esses pensadores europeus e pensar assim, nossa, a fórmula é muito boa, por que não está dando certo, né? Então, uma provocação, assim, porque a teoria ela é muito bonita. Por que ela não está dando certo, né? Por que a tripartição do poder não está dando certo? Por que o liberalismo não deu certo em alguns momentos? Como que faz isso? O conceito é muito legal. Por que essa ideia, voltando no Locke, né, que você falou aí agora da propriedade privada, por que a burguesia compra isso muito rapidamente? Porque é tudo que a burguesia precisa. É de alguém que fala assim, olha, a estrutura que a gente tem hoje é uma estrutura feudal. Quem é dono da terra é dono da terra por direito de nascimento. Essa burguesia ela não pode comprar a terra. Tanto que a Revolução Industrial ela surge do quê? Do momento que tem a Revolução Gloriosa e eles pegam os bosques, né, as áreas comuns e falam assim, ó, essas áreas comuns nós vamos vender. E aí, quando vai vender, quando já não é mais um direito de posse por herança, né? Aí o que a burguesia faz? Vamos comprar. Porque se a gente tiver acesso à terra, a gente vai conseguir ter acesso à produção. É essa a ideia aqui. E aí não é à toa que a burguesia compra muito rapidamente o pensamento iluminista. Porque, olha, propriedade privada, a gente não tem acesso. Não é porque a burguesia não tinha direito, dinheiro.
ela não tinha direito, né? É diferente. Pode falar. Não, só pegando o gancho disso que você falou, desculpa te interromper. Ela estava preocupada em pegar esse poder aí. Nós estávamos presenciando aqui uma troca de poder. A burguesia estava de olho nesse poder para ela se apropriar dessas condições todas, econômicas, políticas e filosóficas, porque o John Locke, quando ele faz isso justamente pelos interesses no campo das ideias de uma legitimação do que eles iam executar na política e na economia. Né? Então é uma disputa de poder isso tudo. O próprio fim dos estamentos, né, não é uma questão de justiça social. O fim dos estamentos é uma questão da burguesia deixar de carregar a nobreza. Porque, resumindo, a Revolução Francesa é isso, é a burguesia tentando acabar com o privilégio da nobreza porque eles estão sustentando o Estado, e eles não querem sustentar o Estado, eles também querem ter privilégios. É essa, acho que é a ideia que a gente precisa parar de romantizar do iluminismo, né? Porque há um interesse de poder, de troca de poder, né? Sim, todos os princípios humanísticos por trás do movimento iluminista, ele está ancorado em interesses de grupos, né, que estavam ali. Então, assim, se você pegar, né, você estava mencionando o Krenak aqui, vou aproveitar. Esse antropocentrismo, essa perspectiva que aqui ela ganha muita força, o que é possível fazer um link, tudo isso que a gente está enfrentando hoje de problemas, inclusive no campo do meio ambiente, começa a se moldar aqui. Você tem, por exemplo, o Francis Bacon, na obra dele, você vê que, eu li até um trecho, eu esqueci o livro, eu tenho um livro aqui, mas agora eu não me lembro do nome, onde ele diz, né, que o homem, com o seu conhecimento, ele usa até esse termo, ele deve penetrar na natureza e forçá-la, no caso a physis, forçá-la a ser subserviente, ou seja, a moldá-la de acordo com o seu poder, com a sua racionalidade. Cara, isso, naquele contexto, e você pensar hoje todos os desafios ambientais, por exemplo, que a gente está pegando só um exemplo dos dias de hoje, dos nossos grandes problemas globais, faz muito sentido. Assim, essa visão, essa perspectiva, não é uma perspectiva de uma visão comum com o meio ambiente, mas é uma visão de poder, um poder que é colocado sobre ele e sobre as pessoas. Então, assim, a temática do poder, que a filosofia gosta muito de trazer para a discussão do que é política, né, uma discussão sobre filosofia política em sua base, ela não pode ser ignorada quando você faz essa transição do antigo regime e para tudo isso que vem depois, né, toda essa construção desse Estado, o poder, a disputa do poder, ela está ali como um grande motivador dessas coisas que, se você for pegar para ver, que teve muitos avanços, teve alguns, né, igual essa visão romântica do iluminismo, né, que só trouxe coisas boas e tal, mas nas entrelinhas ali, você tem essa disputa do poder, e quando a gente toca nisso, conhecimento é poder também. Então, assim, olha só, assim, pegando por um ponto de vista dos críticos, os filósofos contemporâneos que criticaram esse momento, tipo, a desgraça está feita, porque o conhecimento é poder para quem tem, não é poder para todos, é um poder sobre a vida, vamos controlar a vida, vamos confiar na razão, na ciência para trazer a felicidade e a plenitude, a utopia, então, de um futuro sem problemas para a humanidade, deixa de estar depositado em Deus e está depositado na própria racionalidade. Quando ela não vem com as duas grandes guerras mundiais, quando ela não vem, a angústia e a crise bate e fala, nossa, nós estamos fadados a... Né, nós quase destruímos e criamos a arma definitiva para destruir o planeta, que é a bomba atômica, né? E eu estava pensando num outro contraponto disso aí, que é o discurso do negacionismo. Que aí já é quase que um passo atrás ainda, né? Que loucura isso. Que é você negar... retorno a um pensamento medievo, onde você, né, volta, então, ancora toda a sua verdade e realidade no que Deus ou que os sacerdotes deles dizem, né? Dele diz. Que ele é a solução, ele, os representantes dele no campo da política que vão nos guiar aqui, entendeu? Volta o messianismo, volta todo um comportamento dito superado pela modernidade e não foi, né, superado. A gente está vendo isso hoje. E não vai superar, né? Porque... Enfim, vamos entrar nesse assunto ainda. Eu tenho uma dúvida. Eu sempre fico muito curioso quando fala da questão da natureza.
porque é algo muito latente, assim, quando a gente estuda o iluminismo, né? Sempre esse discurso do estado natural, aí tem o Rousseau, sempre essa ideia ali, acho que até o Emílio do Rousseau, né? Que ele vai pensar muito na criação, coitada dessa criança, né? Da criação do filho, mas pensando nesse estado natural. E aí é uma dúvida minha de historiador, assim, qual é essa questão da natureza, assim? O que está por trás disso? Eu acho que você estava falando sobre isso e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Então, essa relação com a physis, né, ela começa na filosofia antiga como aquilo que vai ser o campo de demonstração de contradição. A mitologia grega, a gente está pegando os primórdios da civilização ocidental, então a gente tem que ir para a Grécia para entender ali como a filosofia ela surge como rompimento com a forma mitológica, que é belíssima, que é linda e que tem racionalidade, né? Só que ela tem uma racionalidade dentro das relações causais entre, né, as divindades e os problemas da vida, porque a construção dessa mitologia também é algo muito complexo, como eles usavam ela para esse entendimento dos problemas dos fenômenos, principalmente fenômenos naturais, e é justamente os fenômenos naturais, essa physis, que passa, então, a ser colocada em xeque as suas relações, os seus processos, não como ações divinas, mas sim como ações mecânicas. Está assim, mas o mecanismo ainda não tinha sido compreendido. Por isso que os filósofos vão se lançar para entender o que causaria, mas admitindo como pressuposto que não são entidades divinas. Alguma coisa, a arqué, o princípio, a causa, aí um vai falar que é a água, outro vai falar que é o áperon, outro vai falar que é uma série de questões, para entender a physis, entendê-la. Então, aí você tem um deslocamento. Você tem aí, então, né, não, eu não estou dentro de um jogo de deuses. Eu possuo racionalidade, eu possuo razão aqui, na filosofia antiga, aqui, com Sócrates, Platão, Aristóteles, e eu vou entender essa natureza sobre outros caminhos, não os caminhos sobrenaturais da mitologia. Aí você tem o desenvolver da filosofia antiga, vários filósofos, né, que vêm, criticam uns aos outros e vão progredindo e tal. A construção da lógica, a construção de uma série de... a metafísica, então que essa causa não estaria na própria physis, ela estaria num outro plano e tal. E aí, quando você tem, né, dentro da tradição filosófica, a filosofia medieval e todo aquele período, essa physis, ela muda de sentido. Ela não é uma physis a ser descoberta, a ser investigada, não. Não precisa mais fazer isso porque Deus criou a natureza e nos criou os animais. Está tudo compreendido, deixa a physis onde está. Nós só temos que contemplá-la, nós só temos que aceitá-la, nós não temos que entendê-la. Com o período da filosofia moderna, essa physis aí, ela, por isso que o Renascimento, esse nome é perfeito, essa physis, então, ela passa a ser novamente investigada, e agora como prova de que nós podemos, então, comprovar que não dependemos de Deus para entendê-la, definitivamente. Nós não precisamos de entidade nenhuma, e nós vamos provar isso, nós não vamos mais... Porque a filosofia no período medieval, ela acabou ficando muito contemplativa, assim como a antiga. Então, a filosofia agora, para ela se distanciar do modus operandi da filosofia medieval, ela tem que ser mais pragmática, ela tem que ser mais empírica, ela tem que ser mais metodológica, ela tem que ser mais criteriosa, ela tem que ser não apenas uma lógica do campo das ideias. Aí a physis ou a natureza, ela ganha essa atenção novamente, temos que entendê-la, temos que desmistificá-la, mas para quê? Para controlá-la. Para controlá-la. Por que para controlá-la? Ela não é soberana aqui, né? Exatamente, porque o homem, como soberano no planeta, ele não precisa mais de Deus, ele faz o que ele quiser com a terra, com os animais e com os outros que têm menos poder que ele. Essa visão de mundo acaba na modernidade vindo como no pacote, né? E aí você tem, assim, né, uma integração homem-natureza que rompe com tudo aquilo que vinha sendo feito. A Revolução Industrial e todo esse poder, né, de destruição, todo esse poder de começa num processo e vai estruturar a civilização. Por isso que mudar essa civilização, fazer o conceito de sustentabilidade na prática é desafiador, porque você tem que simplesmente mexer na estrutura da civilização ocidental como um todo e agora global, né? Entendeu? Então é complicado demais, porque você vai ter que mudar um modo de vida, um modo de pensar que não está muito estruturado nisso que
que aí no período da modernidade a natureza passou a ser, então, um ser paciente como outras coisas em relação a nós. Então, nós não vivemos no meio ambiente. O meio ambiente, ele nos serve. A gente faz o que quiser. Bem, essa é a pegada moderna, e aí a gente viu o que isso deu, e por isso que a mentalidade existencialista, os filósofos que vieram depois, eles vão olhar para esses eventos históricos e vão falar, gente, essa visão fracassou, essa visão não deu certo, e aí a vida passa a ganhar, e a existência que passa a ganhar outro sentido. E aí nós chegamos nos dias de hoje com essa estrutura, esse modelo montado, o planeta visivelmente se deteriorando, entendeu? E aí você tem a ONU, que com as 20 e tantas metas, uma piada, porque você entende que a ONU não faz nada se o modelo político-econômico, todas as relações, se elas não cederem, e ninguém quer ceder, porque o poder continua sendo objeto de disputa, o poder econômico, o poder militar. Então, assim, é uma filosofia mais pessimista mesmo, essa filosofia contemporânea, mas que ela vai encontrar em alguns expoentes uma certa esperança, mas não é uma esperança na racionalidade nem em Deus, é uma esperança em outras instâncias da vida, né? Por exemplo, Schopenhauer, ele fala uma série de reflexões assim sobre a arte, a nossa relação com a arte, que é algo incrível. O Nietzsche também, a forma como a gente lida e como... Mas assim, desculpa, eu estou prolongando o papo. Mas acho que talvez para a gente encaminhar aí mais para um final, é de pensar que esse pensamento iluminista, vamos datar ele, né? Do século XVIII, ele é muito importante como um rompimento, e aí a história tem, de fato, né? Eu, historiador, me interessa muito o rompimento, o momento ali da ruptura, ele é interessante para mim, porque se não é o rompimento, eu não vou ter um rei guilhotinado que é absolutista, eu não vou ter a Revolução Industrial acontecendo e surgindo uma outra superestrutura, porque, querendo ou não, a superestrutura capitalista, que a gente pode ficar aqui uma hora tecendo críticas a ela, mas ela é uma estrutura de rompimento com o feudalismo, que era ainda mais hierarquizado do que hoje, embora a gente saiba que o capitalismo vende a ideia de crescimento que a gente, de fato, sabe que não existe, mas vende essa ideia. Mas eu fico pensando muito assim, por que algumas coisas são tão bem fundamentadas e tão difícil da aplicabilidade delas? Então, por exemplo, no campo político, faz muito sentido a teoria da divisão dos três poderes, faz muito sentido a soberania popular, né, esse poder emergir do povo, faz muito sentido a Constituição, e isso tudo é muito bem fechadinho. Quando você pega, por exemplo, a nossa Constituição, está muito bem fechadinho aquilo, né? Enfim, embora você tenha uma Constituição. E por que mesmo com pensamento, que teoricamente é muito bonitinho, por que a prática não vai? Acho que esse é um incômodo, talvez, né, das ciências humanas, assim. Eu acho que talvez aí a história e a filosofia se complementam, né? Porque como que o pensamento tão bem estruturado, na prática, ele vai só selar na nossa frente. E isso que você acabou de erguer aqui é uma questão filosófica. Isso é uma, assim, todas as ciências humanas vão convergir para esse tipo de questionamento, ele vai estar, mas ele é filosófico, por isso que a filosofia, ela divide a existência humana, porque a filosofia por si só é um indagar-se. Você pode estudar N filósofos, mas nunca se perguntar pessoalmente nada sobre o tema que eles estão propondo. Então, você não filosofou, você estudou filosofia, você leu, você compreendeu e você reproduz. Agora, se você incorpora o questionamento, que nem você está trazendo um questionamento que ele é muito pertinente, porque, afinal de contas, se você pegar, então, a própria, né, essa tradição filosófica, a tradição a história da ciência, os erros ou as ruas sem saídas, vamos dizer assim, deveriam ser um forte motivador para a mudança. Então, o que a gente está fazendo de errado? Por que não está dando certo? Vamos buscar outros caminhos. Então, você pegar a própria economia, né, você tem aí mercantilismo, depois o capitalismo. O capitalismo pela lógica, ele precisa se atualizar, ele precisa mudar. Nós temos aí eras e momentos distintos, modelos distintos. Chegou no capitalismo, ele por si só, a pergunta, né? Ele por si só, então, é perfeito, ele é pleno, ou ele é o ápice do modelo econômico possível? Então, são questionamentos que são, assim, naturais de surgirem quando você encontra
rua sem saída, como essa, igual você me falou, tá tudo dividido, mas por que não acontece? A própria pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, o capitalismo deu certo para quem? Porque acho Justamente, que é essa a pergunta que a gente tem que fazer, né? Deu certo para quem? Deu certo para quem está em Manhattan, ou deu certo para quem está sei lá, no Quênia? Não precisa ir para o Quênia, não. Quem está no Cariri, no Ceará, né? Quem está no Pantanal pegando fogo. Deu certo para quem? perfeito. Eu acho que talvez para a gente fechar aqui, então, Rafael, eu quero, né, primeiro, assim, te agradecer pela conversa, porque eu tive isso como uma conversa, mas não é só uma conversa, né? É um aprendizado, assim, essa troca de questionamentos mesmo. E queria também aproveitar para a gente levantar uma bandeira aqui, que é uma bandeira importante, que está muito relacionada também ao iluminismo, que é o falar sobre política. Poder Perfeito. ter a livre, né, a liberdade de falar sobre política, porque a gente vem de um movimento reducionista da política, né, que você coloca a política em caixinhas, e aí eu não posso falar de política na escola porque eu estou trazendo uma ideologia. A própria ideologia quer mostrar que ela não é uma ideologia, né? Dá esse nó na cabeça da gente, porque quem não quer falar de ideologia também está lidando com ideologias o tempo todo. E tratar da política é importante, porque se não tem uma Revolução Francesa decapitando a cabeça do rei, a gente não tem uma mudança significativa na sociedade ocidental. Muda tudo. O que está acontecendo na França chega aqui. Né? Chega aqui com a Inconfidência Mineira, ou chega aqui com Conjuração Baiana, e depois a gente tem todo um movimento que vai chegar aqui e vai no chamado mundo ocidental, que a gente também uma outra discussão que a gente nem sabe se nós estamos nesse mundo ocidental, né? Quem é esse mundo ocidental? Mas enfim, tem um resquício aqui. E é importante a gente pensar em termos conceituais, né? O que é essa política que a gente está lidando aqui agora, que ela é muito pautada na razão. E discutir isso é saudável, é importante para a educação. É quase que a gente fazendo um manifesto aqui iluminista, né? Ensino, liberdade de expressão, política, diálogo. É quase que voltando ali no esqueminha do iluminismo. Sim, perfeitamente, perfeitamente. Sobre isso, assim, a gente tem pano para manga para poder trazer para discutir, né? Não vamos alongar muito, mas é isso, Fabrício. Eu que agradeço pelo convite aí.